Olha, se você está passando por problemas financeiros, o culpado pode ser esse moço que eu vou te apresentar hoje. Ele é tão importante que um dos caras mais inteligentes do mundo, nada mais nada menos do que o Albert Einstein, disse que ele é a oitava maravilha do mundo. Eu estou falando dos juros compostos e sobre ele, Albert Einstein disse o seguinte: os juros compostos é a oitava maravilha do mundo. Quem sabe disso recebe, quem não sabe paga. Se você acha que os juros compostos não faz assim tanta diferença na sua vida financeira, no vídeo de hoje eu vou te mostrar tudo passo a passo, na prática, e você vai ver que quem conhece esse tal de juros compostos pode se dar muito bem na sua vida financeira, mas ele odeia quem não o conhece. Ele pode destruir a sua vida financeira se você não o conhece. Portanto, fica nesse vídeo que eu vou te mostrar tudo sobre os juros compostos. Quando você tem um certo investimento que ele te rende juros compostos, ele pode fazer milagres na sua vida. Ele pode transformar os seus poucos investimentos em fortunas, em verdadeiras fortunas, certo? E é o que nós vamos ver. Aqui você já consegue ver no primeiro passo a diferença em que existe entre os juros compostos e os juros simples, certo? Juros simples é o seguinte: imagina que você pegou um dinheiro de uma pessoa e você vai pagar os juros todos os meses para essa pessoa, certo? Então, digamos que você pegou 10 mil reais emprestado com ela e você vai pagar 1% para essa pessoa todos os meses. Só que você vai pegar esses juros e vai entregar na mão da pessoa e vai ficar devendo só o principal, só aquele dinheiro que você pegou. No outro mês, a mesma coisa. Por exemplo, nesse caso aqui, você pegou 10 mil reais emprestado a um juro de 1% ao mês. Então, todo mês você vai chegar e vai dar 100 reais para a pessoa. 10 mil mais 1% daria aqui, no caso, 10.100 reais. Só que você vai devolver os 100 reais para a pessoa e vai ficar devendo apenas os 10 mil. No segundo mês vai acontecer a mesma coisa. Você vai pagar 1% de juro que vai dar 100 reais. Você vai pegar os 100 reais, devolver para a pessoa e vai ficar nisso. Depois de 10 anos, você vai ter pago para essa pessoa 12 mil reais de juros e vai continuar devendo os 10 mil reais. Você pagou 12 mil de juros, com mais 10 mil reais que você pegou emprestado, você pagou 12 mil e ainda deve 10 mil reais para essa pessoa. Tá, somando tudo, 22 mil reais. Agora veja como funcionam os juros compostos. Os juros compostos é como se você não tivesse devolvendo os juros para a pessoa. Por exemplo, você pegou os 10 mil reais da mesma forma, também a 1%, só que aqui você não vai devolver os juros, você vai pagar tudo lá no final. Só que há um problema. Por exemplo, digamos que aqui no primeiro mês já correu 1% de juro, deu 10.100, certo? A mesma coisa daqui dos juros simples. Só que no segundo mês, você não vai estar devendo só 10 mil reais para a pessoa, você está devendo 10.100. Então os juros vai ser em cima dos 10.100 reais. Note que aqui já tem uma diferença dos juros compostos para os juros simples. Porque nos juros simples, no segundo mês, você teria pago 200 reais de juro para essa pessoa, certo? No segundo mês aqui dos juros compostos, você não pagou, mas você já teria que ter pago 201 reais. Ou seja, já tem R$ 1 a mais aqui. Aí você pode dizer, nossa, mas a diferença é muito pequena. Qual é a diferença que faz os juros compostos? A diferença é exatamente o seguinte, porque os juros compostos, ele tem um aliado que tanto pode te ajudar como pode te destruir, certo? E esse aliado é o tempo. Se você recebe juros compostos, certo? O tempo aliado aos juros compostos, ele vai ser seu amigão, certo? Eles vão te jogar o seu patrimônio lá para cima. Mas se você tem dívida, esses dois carinhas juntos, os juros compostos, aliado com o tempo, ele vai destruir a sua vida financeira. Porque nota que aqui, ó, no começo, a diferença para os juros simples é muito pequena, R$ 1. No terceiro mês já passou para R$ 3, certo? No quarto mês para R$ 6,04 a mais do que os juros simples. No quinto já foi para R$ 10,10 e aí por diante. Ele vai cada vez aumentando mais. E quando chega lá no final, é que nós vamos ver a diferença. Aqui, ó, tá vendo? A gente já começa a ver a diferença. Nos juros simples, 17.300. Nos juros compostos, 20.675. E aqui no final, você
se você não pagou, não ficou devolvendo o juro para o seu credor todos os meses, ao invés de você pagar 10 mil reais que você pegou emprestado, mais 12 mil de juro, que daria 22 mil reais, você vai ter que desembolsar 33 mil reais, 33 mil, 3 reais e 87 centavos. Você imagina que se você tivesse pego emprestado 10 mil reais, certo? Você deveria toda essa grana aqui, ó, 33 mil reais. A mesma coisa aconteceria se você tivesse investido 10 mil reais a um juro de 1% ao mês, em juros compostos. Porque os investimentos, eles funcionam com juros compostos. E os empréstimos também. Tem pessoas que falam que não adianta você investir pouquinho. Olha, é o seguinte, se você vai pegar o pouquinho que sobra para investir em conhecimento, para que no futuro você possa ter uma renda muito maior, conseguir um salário, digamos assim, muito maior, ou aprender a empreender para obter muito mais ganho do que aquele que você tem agora, ótimo, certo? Você está, de uma forma ou de outra, você está investindo. Você não está investindo o seu dinheiro para obter lucros, obter juros, mas você está investindo em conhecimento que vai te render lá na frente um ganho muito maior. Agora, se você não investe e também não estuda, então não importa o valor que sobrar, você tem que investir, certo? Porque mesmo investindo um pouquinho por mês, ele vai fazer uma diferença muito grande lá no final. Imagina que você só consegue poupar 500 reais por mês, certo? 500 reais por mês. Então, no primeiro mês, você vai ter 500 reais para investir. No segundo mês, né, nos outros meses, você também vai ter os mesmos 500 reais para investir. Então, valor presente é o valor que você tem na mão, ou seja, a primeira parcela, que é os 500 reais, e aqui seria o seu aporte todos os meses, aquele valor que você vai ter para investir todos os meses. Vamos dizer que também seja de 500 reais, certo? Para ser bem pé no chão, vamos colocar aqui uma taxa de 0,8% ao mês. Tranquilo? 0,8% ao mês. E digamos que você vai deixar esse dinheiro investido por 60 meses, ou seja, 5 anos. Note que você investiu 30.500 e você tem lá 39.118,43. Lembrando que isso aqui é a rentabilidade bruta, ou seja, não está descontado a inflação, certo? Mas mesmo assim, você investiu por 5 anos, você investiu 30.500 reais e você tem lá hoje 39.118,43 reais. Note que, se aumentar o tempo aqui, digamos 10 anos, 120 meses, a diferença entre o valor que você investiu e o valor que você tem, o montante que você tem lá investido, começa a aumentar. Aqui já é de mais de 40 mil reais, certo? Você investiu 60.500 e você tem lá hoje 101.409 reais e 60 centavos. E quanto mais o tempo aumenta, digamos 20 anos, 240 meses, a diferença fica gigantesca. Note que você investiu 120.500 reais, certo? E você tem lá hoje 363.905,13. Ou seja, você tem 3 vezes, digamos assim, você tem 3 vezes mais do que você investiu. Você investiu 120.500, você tem 363.950. Ou seja, aproximadamente aí 240 mil reais foi só de juro ao longo desses 20 anos. Então, isso prova que investir pouquinho também faz uma diferença gigantesca. Qual é melhor, daqui a 20 anos você ter 363 mil reais na sua conta, 364 arredondando, ou você não ter nada? Então, tire isso da sua cabeça, não importa quanto você vai conseguir investir todos os meses, o importante é que você comece a investir. E tem uma coisa que é muito, mas muito importante, que é o seguinte: quando você começa a investir, que você vê que o seu patrimônio começa a crescer, não é que você vai ficar muquirana, que você vai ficar mão de vaca, mas você vai começar, você vai aprender a valorizar mais o seu dinheiro, certo? Você vai gastar com aquilo que é necessário, com aquilo que te dá prazer, mas vai cortar um monte de supérfluo aí que não te ajuda em absolutamente nada. Por exemplo, assim, várias assinaturas. Tem pessoas que têm 3, 4 e não utiliza nenhuma, certo? Então, é um dinheiro jogado fora. Um dinheiro que você tem e que não utiliza. Muitas pessoas também têm um plano de internet gigantesco e não usa nem 10% do plano de internet que tem. Ou seja, poderia reduzir também para sobrar uma grana. Então, quando você começa a investir, você vê que isso tem futuro, você começa a ligar as suas antenas e começa a olhar para aquilo que está te trazendo prejuízo. E começa a cortar esses gastos
desnecessária. Para a gente ver aqui o poder dos juros compostos, nós vamos ver dois gráficos. Esse gráfico aqui, que é de juros simples, e esse que é de juros compostos. Aqui a gente nota uma coisa interessante, certo? Aqui nós começamos, como nós vimos aqui, ó, nós começamos com 10 mil reais, certo? Se a gente, se por acaso fosse juros simples, os 10 mil reais, ele teria subido aqui em linha reta, note que ele não muda, ele sobe numa linha reta, certo? Até 20 mil, 22 mil reais, se eu não me engano, que deu aqui, não é isso? Até 22 mil reais. Tranquilo? Já os juros compostos, aqui através do gráfico a gente consegue ver isso, né? De uma forma visual, para que a gente possa acreditar, porque tem pessoas que são igual São Tomé, só acredita vendo. Então, através do gráfico, você consegue ver o poder que tem os juros compostos. Você nota que logo no início aqui, ó, investimento de 10 mil reais, você vê que logo no início aqui, certo? Ele começa também a andar numa linha reta. Mas com o tempo ele começa a subir numa curva cada vez mais ascendente, certo? E quanto mais tempo passar, mais essa curva vai ficar subindo cada vez mais rápido. Então, no início parece não ter muita diferença dos juros simples, ou seja, parece que os juros compostos não vai fazer a diferença. Mas com o passar do tempo, ele fica, essa diferença fica cada vez mais visível. Ele tem um potencial explosivo, digamos assim, de valorização. A mesma coisa acontece se você tiver uma dívida, já que todas as dívidas são em juros compostos, né? Todos os empréstimos que você pega são em juros compostos. Então, se você tem uma certa dívida, se você não paga, vai acontecer a mesma coisa. Vai disparar essa dívida cada vez mais. Então, eu ouço muitas pessoas falando que não vale a pena investir pouco. Talvez as pessoas ricas acreditem nisso, né? Pessoa que tem muita grana acredita nisso. Mas a gente, né, que somos pessoas assalariadas e não temos tanta grana assim para investir, mas vale a pena sim a gente fazer os nossos investimentos, porque ao longo do tempo, o tempo aliado aos juros compostos vai fazer toda a diferença na nossa vida. Vamos voltar aqui para a nossa planilhinha para a gente fazer uma coisa um pouco diferente. Imagina que você tenha já em mãos para investir 20 mil reais. 20 mil reais, você vai investir aqui 500 reais por mês, certo? Então você vai ver que essa diferença, esse aporte aqui de 20 mil reais no começo vai fazer uma diferença muito grande. Por quê? Porque ele vai ser aportado no início dos seus investimentos, no começo, no primeiro mês, certo? E ao longo do tempo, essa diferença maior aqui, que era só de 500 reais, agora de 20 mil reais, ela vai fazer uma diferença gigantesca. E você vai ver aqui. Note que agora você investiu 140 mil reais, ou seja, eu só investi 20 mil reais a mais, só que eu investi esses 20 mil reais a mais aqui no comecinho, certo? Lá no primeiro mês. Eu tinha 20 mil reais, aportei e passei a aportar 500 reais por mês. Note que a diferença do que eu já tinha aportado para agora foi só de 20 mil reais. Mas a diferença que eu voltei lá saiu de 363 mil para 495 mil reais. Uma diferença muito grande. Portanto, o momento de você começar a investir é agora. Se você é jovem, está recebendo aí os seus primeiros salários, já comece a pensar desde agora, reservar uma parte do que você ganha para começar a fazer um investimentozinho todos os meses, porque você não vai se apertar demais, certo? Você não vai ficar apertado aí sem ter um padrão de vida bom, porque você não vai precisar aportar tanto, você vai aportar um pouquinho todos os meses, certo? E lá no futuro, você tem muito tempo, 20, 30 anos, você vai ter uma quantidade de dinheiro gigantesca na sua conta que você vai poder, quem sabe até se aposentar antes, se aposentar ainda jovem, para aproveitar a vida. Portanto, se você está começando a trabalhar agora, presta bastante atenção no que eu estou te falando. Aliás, tem um livro também, que esse livro é super importante. Se você está começando a sua vida aí, se não tem nenhuma informação sobre como lidar com o dinheiro, tem um livro que se chama O Homem Mais Rico da Babilônia. Esse livro é simplesmente extraordinário. Esse livro mudou a minha vida, certo? Então eu vou deixar o link dele aqui embaixo. Caso você tenha interesse, clica no link. Adquira esse livro aí que ele vai te ensinar. É uma lição não só de finanças, como uma lição de vida. Tudo bem? Então, esse vídeo de hoje foi só para te mostrar o poder desse tal de juros compostos, certo? E para tirar da sua cabeça essa ideia de que você investir pouco dinheiro não vai fazer nenhuma diferença na sua vida. Invista, que você não vai se arrepender, você vai me agradecer de estar escutando isso nesse momento. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado. Por enquanto é só um abraço e até a próxima.